Sejam bem-vindos ao Misters, podcast de António Duarte e Leandro Monteiro, episódio número 1. É bom, porque significa que o episódio piloto correu bem. Dia 13 de junho de 2026. Leandro, conta-me coisas. Eu sei que tu neste momento és o homem mais feliz do mundo porque o Lessa é campeão. Exatamente, Duarte. Fiquei extremamente contente e disse-o a um dos colegas que tenho que trabalha na estrutura do Lessa. Aliás, acompanhei um grande, um grande êxtase a final do Campeonato de Portugal entre Sofreste nos o penaltis? Lessa e Acompanhaste. sofri um bocadinho, sofri um bocadinho, mas ao mesmo tempo confiante que era possível. E Muito por bem. isso estou bastante contente com o Lessa. Estou bastante contente também porque começou o Mundial. Eu já andava aqui a ver torneios de seleções jovens para matar o 17. bichinho. Yeah, Eh, yeah. Andava sobretudo a ver o torneio de Tolu, Eu eh, estou. que Yeah, yeah. costuma aparecer sempre uma coisa ou outra interessante. Neste caso até tinha visto a seleção da Colômbia que tinha alguns nomes interessantes a reter. Ahm, Então, mais um torneio que acaba por ser interessante e creio que esta acaba por ser a parte que mais me entusiasma nas seleções, que é por vezes ver Pois. jogadores que nós não conhecemos tão bem e que aparecem e que nos fazem reconhecer que talento por todo lado, claro que em diferentes medidas e diferentes proporções, Yeah. mas é sempre bom ver isso. E também tens a cena de que os jogadores do Mundial hoje em dia se calhar não é tão comum porque já conheces vários, não é? Mas o Mundial também é a oportunidade de ver jogadores que não acompanhas tanto e se calhar já não há aquelas compras tipo Rames Rodrigues, Real Madrid Rames Rodrigues, não é? Exato. Mas podes acompanhar e há vários jogadores que são muito bons e não jogam na Europa. E pá, são bons. Eles não precisam da Europa para provar que são bons, não precisam desse nível, de jogarem alto nível para provar que são bons jogadores. Não é? Veston tem um exemplo claro disso, o Ivan Bazic, que eu por acaso já conhecia do Astana, joga no Uhum. Cazaquistão, ou seja, bem longe Ok. dos palcos Yeah. grandes da Europa, e que eu já conhecia porque tinha andado à procura de médios a propósito de um trabalho passado, e que fez ontem um jogo interessante pela Bósnia, frente ao Canadá, acabou por ser substituído, mas é ele que bate, por exemplo, o pontapé de canto que dá origem ao primeiro golo do jogo, ou seja, o primeiro Sim, golo da Bósnia, e que fez um jogo razoável e que creio, aliás, queria comentar que talvez seja um dos jogadores que depois do Mundial acaba por dar o salto, porque de facto tem qualidade para outros palcos, com todo o respeito pelo Cazaquistão e pelo Astana, sim, mas vamos ter ahm, calma, né? Vamos ter calma. mas eu creio que devemos colocar os bons onde eles Exatamente. merecem estar. Exatamente, com todo o respeito ao Uzbequistão, né? Que está aí e Exatamente. temos de ter cuidado, porque Portugal, né? É Muita o atenção. Cazaquistão. Ai, olha, gafe, gafe tremenda, gafe tremenda. Sem Que problema. estupidez, que estupidez. Mas é porque eu já estava fixado em Portugal e, e pronto, antes de irmos a Portugal, eu até tinha aqui uma ideia que era qual foi o primeiro Mundial que tu viste? Porque é assim, ou melhor, aquele Mundial que é o teu primeiro. Que existe aquela coisa de eu já era vivo em 2002, mas eu não tenho qualquer apego a 2002. Percebes? Ou seja, eu quero te perguntar qual foi o teu primeiro Mundial que tu consideras teu. Aquilo que eu vi com maior atenção foi o de 2010. Foi aí que comecei a dar os primeiros passos, digamos assim, no que a Certíssimo. mundiais no que toca a mundiais. Yeah. Eh, e depois acabei por acompanhar, ainda mais o de 2014. Não sei se o facto de ter sido no Brasil e de termos esta proximidade com o país por sermos de Portugal, ajudou e em casa também há muito esse carinho que existe pelo Brasil, além de que também temos familiares, no Rio de Janeiro, Ótimo. e isso acabou por me levar a ver mais do que aquilo que se calhar, estava à espera. Sempre fui
um pouco fã de grandes competições, como os Jogos Olímpicos, que também são outro exemplo É disso. verdade. Começaste logo com os vuvuzelas, então. Também foi um grande mundial em termos de espetáculo de fora, tipo o Waka Waka surge, né? Tem o Waving Flag, aquela essas Exato. músicas todas. Houve ali um grande. É, olha, o meu primeiro foi 2006, que eu considero o meu. Não foi talvez um grande mundial em termos de jogos, mas em termos de jogadores estávamos ali num auge do século, né? Tinhas muitos craques em final de carreira, né? Tiveste uma história linda no final. Linda? Não é linda. Não é esta a palavra que eu queria usar, mas a cena do Zidane é uma coisa, pá, Exato. que fica para sempre, né? Pá, e havia uma vibração ali em torno de Portugal, era muito fixe, era muito fixe. Inclusive, vamos falar disso mais à frente, mas de como aquele período da seleção os portugueses vibravam de maneira diferente. Pelo menos eu tenho essa sensação enquanto criança, porque lembro-me perfeitamente de que aquele período ali de 2003 até 2008, 2009, eu era uma criança, não tinha essa responsabilidade, mas eu sempre com os meus pais faziam muitos jantares especiais em torno daquilo e mesmo os amigos dos meus pais, mesmo a escola em si, era diferente. E isso foi-se perdendo. E pelo que eu vou também vendo de alguns relatos anteriores, a seleção antigamente também não era tão unida. Ou seja, aquele foi um período de maior, pelo menos é a sensação que eu tenho, foi um período de maior união em torno de Portugal. Creio que o Euro 2004 impulsionou isso. Aliás, Sim. eu, Mas o Euro 2000, muita gente fala do Euro 2000 também. se- mas eu tenho memórias ainda do Euro 2004. Sim, Eh, sim. há ali um período em que já não tenho memórias, e lá está, como te digo, o Mundial 2010 volta a ser um Mundial onde eu me lembro que voltei a ver jogos. Ahm, e provavelmente em 2010, 2014, mas sobretudo 2014, vamos ao Brasil com uma geração não muito talentosa, digamos assim. Havia um outro nome interessante, mas se calhar comparativamente aos tempos É a pior atuais, do século, sim, é o que vamos ou, dizer. ou comparativamente aos anos passados, não era assim tão talentosa. E creio que o Euro 2004 acabou por impulsionar isto, não só por É, ser em Portugal, mas sim porque é nessa altura que começam a aparecer jogadores que acabam por vir para marcar a gerações. diferença. Exato. É. E inclusive há uma discussão sobre qual é a seleção mais talentosa se de 2004, aquele período, vá, 2002, 2004, surgimento do jovem Cristiano Ronaldo, o acabamento da carreira de Rui Costa e Figo, e hoje. Eu acho que, respondendo assim muito prático, até um dia podemos desenvolver isso mais, mas eu acho que hoje, se calhar, temos jogadores que estão em mais equipas e em equipas de topo, e isso dá uma sensação de não, esta seleção claramente é a melhor que já tivemos na história. E isso Sim, meio que pode baralhar, mas eu acho que se calhar temos mais quantidade, é com grandes isso. jogadores, mais quantidade com Acho qualidade. isso, acho que tens mais quantidade, mas ao mesmo tempo, e tenho vindo a refletir sobre isso, acho que não tens tanta, digamos assim, não é tão boa como realmente é. Ou seja, Exato. é boa, boa, muito boa, para não estar aqui a exagerar em termos de adjetivos, mas há algumas lacunas, o que é normal nas Sim, gerações, não é? Nem todas as gerações vêm completas em claro que sim. termos da Mas que não tínhamos em posição de 2004, né? frente para trás. Exato. En exato, em 2004 também tinhas essas lacunas Não, sim, e mas repara, em 2004 se calhar tu tens mais pilares em vários setores que hoje faltam. sim. Por exemplo, eu hoje sinto que tens falta de extremos e de um avançado. E de centrais. Creio que sim, também. Creio que a Que na nossa altura as não nossas linhas tínhamos. da frente não estão assim tão boas como parecem. Ok, há nomes interessantes, Sim. mas São uma segunda sobretudo, prateleira. sobretudo para a proposta que o Roberto Martinez procura, o 4-3-3, 4-2-3-1, creio que não, nem todos os extremos que ele procura para aquele sistema funcionam e se calhar seria idílico pensar em mudar de sistema, se calhar dada a abundância de médios que existem e da qualidade que os médios portugueses têm. Mas Mas ao queres ir já mesmo para tempo, aí? Nós vamos já para aí. Já não, começamos por aí. estamos só aqui numa troca de ideias, podemos ir. Mas sim, lá está, todas as gerações têm lacunas, isso não é mais do que natural.
Mas sim, acho que a geração atual é muito boa, tens vários jogadores em equipas de topo, mas se calhar falta uma ou outra coisa para, e não quero estar aqui a ser pessimista, eh, para almejar algo em grande. Creio que é possível na mesma, dado o nível das outras seleções, que também não está por aí fora, apesar de haverem boas seleções, de haver boas seleções, mas falta algo. Sim, e repara, obviamente que todas as seleções têm lacunas, e aquilo que eu quero dizer é que a maneira como nós adaptamos a isso tem sempre mais impacto, às vezes, do que certos nomes. Mas vamos desenvolver essa ideia mais à frente, até porque, comparando, voltando aí ao assunto de 2004, 2026, em 2004 nós tínhamos pilares por tudo o que era lugar. Ok, não tínhamos grandes laterais, Exato. mas os laterais não são um pilar do jogo, na Mas minha opinião. nem é essa a questão, é o meio-campo que tu tens o meio-campo do Porto campeão europeu, Certo. e depois tens extremos, como o Ronaldo que E o está Figo, exato, tens 2 extremos incrível. altamente criadores de jogo, Produtivos, sim, e sim. exato. E goleadores Então também tem essa também, vertente. também. Portanto, Ok, não acaba tinhas um grande por ponta de lança, mas tinhas. É um acho que bocado a nunca imagem de hoje. tivemos. Pois, é, mas Acho que aí nunca essa tivemos na discussão, seleção. meio que já tive essa discussão no Twitter, que era discussão entre aspas, mas que era, eu tinha falado uma vez que a seleção precisa de mais centrais do que pontas de lança e que o português idealiza o ponta de lança como aquele jogador grande que marca e que tu só colocas lá a bola, um pinheiro, mas um pinheiro com mais capacidade técnica e que nós nunca tivemos isso. Talvez tínhamos tido em 66 com o Torres, mas é uma geração muito antiga e essa imagem que nós temos do. É meio que o Gyökeres, estás a ver? Nós Sim, sempre sonhamos em ter o Gyökeres, a verdade é essa. E eu acho exato. que nós não precisamos disso. O nosso avançado é pequenino, é forte. Mas a cena é, nós criamos o suficiente para marcar golos. Nós temos criativos o suficiente. Se não for com qualidade, vai ser com quantidade. Percebes a minha ideia? E eu tenho algum pânico atualmente com a questão dos centrais, que não me parecem tão fortes e não tão fiáveis como já tivemos ainda neste século, desde duplas de Ricardo Carvalho, e Jorge Andrade, e Jorge Costa, e Pepe, e enfim. E não me parece ser tão forte neste momento. Creio que tanto a questão dos centrais como do avançado é uma questão da formação portuguesa. É uma questão da qual eu já refleti várias vezes para mim mesmo, que é o porquê de não conseguirmos formar um avançado, não digo topo mundial, mas um avançado que marque golos. E agora vai aparecer esse problema dos centrais, que é um problema que acaba por ser quase global devido à maneira como o jogo evoluiu. Na questão dos Exatamente. avançados, é é o seguinte: há sempre um ou outro miúdo que se destaca. E os nossos avançados vêm quase sempre de Porto, Benfica ou Sporting. Em, e esses miúdos acabam por se destacar muitas vezes devido à vertente física do jogo. Uhum. Normalmente são mais fortes do que os Técnico. seus. Diz? Mais fortes do que técnicos. Mais fortes do que E técnicos, sim, quis dizer. sim, 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 são mais fortes do que técnicos e mais fortes do que a nível tático. E depois quando dão o salto, mesmo que deem o salto bem, a queimar bem as etapas, muitas vezes até morrem pelo caminho, porque não têm essa capacidade É. de responder a novas adversidades, porque durante muito tempo no período da formação ninguém os estimulou a pensar o jogo de outra forma, sem ser através da vertente física. Aliás, estava-me agora a lembrar do Thierry Henry. Thierry Henry quando chegou ao Clairefontaine, lá está, era a questão do físico dele era extremamente exuberante, e boa para o seu jogo, mas houve quem não o deixasse, basear o seu jogo somente na No parte físico. física do É. seu jogo. E foi por isso que acabou por ser um grande jogador. Porque senão possivelmente teria acabado com muitos dos extremos que são hoje em dia, que têm muito físico e até têm alguma técnica, mas depois taticamente não são tão inteligentes. E Sim. creio que o avançado português sofre desse problema. É, Nós anda queremos o durante Pinheiro antes do golo, não é? exato, anda durante demasiado tempo, a marcar golos com base na vertente física e depois,
onde já não precisa da vertente física e precisa de outras armas, não as tem, não consegue transitar e depois acaba por nunca ser se calhar o avançado que toda a gente esperava que viesse a ser. Na questão dos Sim. centrais, como estava a dizer, o jogo evoluiu, os centrais cada vez são mais ofensivos e cada vez têm menos valências defensivas. Eu gosto de chamar esse Ah, central é o soca-fofo. É o soca-fofo. Roubei do e Brasil, mas é isso. exato. E, creio que por isso pode vir a ser um problema, porque, e creio que já é um problema em algumas Já é, equipas, já é um é. problema, mas creio que pode ser um problema para nós, porque lá está, é outra vez a questão dos 3 grandes, que é os centrais por vezes passam 90 minutos só a atacar, Exato. não têm quem os estimule defensivamente, até porque normalmente jogam sempre no mesmo escalão e nunca transitam de escalão com idade inferior, ou seja, por exemplo, um juvenil a jogar em escalão de júnior, um exemplo, ou seja, nunca têm um estímulo contrário àquilo que têm habitualmente, então Sim. não evoluem, acabam, não digo por estagnar, porque há muitos conseguem chegar lá em cima, mas quando chegam lá acima não chegam totalmente preparados para enfrentar aquilo que o jogo lá em cima Sim. tem e Os que eles melhores do não mundo, tiveram né? no passado. Sim, Que é isso que nós formamos hoje. Hoje Portugal não forma só para ter bons jogadores para jogar em Portugal. Forma para termos os melhores jogadores nos melhores clubes de elite. E a verdade é essa. Hoje em dia, e temos. nós já temos, sim, mas é. Repara, a nossa geração, os quatro centrais que nós levamos, nós temos um Rubem Dias que é capaz de ser o nosso central em alto nível mais equilibrado. Tem um bom nível ofensivo, um bom nível defensivo. Assim falando de forma geral, obviamente. Uhum. Mas os dois miúdos que nós levamos são jogadores que nós vemos grandes valências com bola, são provavelmente os centrais mais capacidade em termos de passe e o Gonçalo Inácio, por exemplo, tem um leque até que se calhar é dos melhores do Mundial, não é, acho que não é o melhor do Mundial, mas tem ali dos jovens dos melhores. E só que depois todo o resto, toda a componente defensiva, eu não sou, pá, não consigo olhar para aquilo e pensar, pá, eles se apanham aqui um avançado mais rápido, mais forte, mais isto, mais aquilo, são centrais muito dispostos. Não é? E eu acho que até que o Roberto Martínez vai equacionar usar o Renato Veiga mais vezes. O que, o que é um bocado alarmante vendo a qualidade de todo o resto da seleção, não é? Sim, também estou posicionado nessa dupla de centrais. Mas pronto, eu antes de. Já falamos aqui um bocado de quais seriam assim as nossas lacunas em termos de plantel, mas eu gostaria de ir à convocatória. Porque a convocatória é sempre um tema muito. É sempre polémica, não vale a pena fugir, não é? Nós nunca vamos agradar a ninguém e o selecionador nunca vai agradar a ninguém. E falando especificamente da convocatória, eu acho que não há nada escandaloso. Os essenciais estão lá. E ainda bem que estamos a discutir os reservas dos reservas, não é? Assim, há nomes que eu, na minha visão, eu gostaria que fosse outra coisa, mas daí a dizer que é péssimo, eu não consigo ver dessa forma. Não sei qual é a tua visão em relação a isso, mas Não, o único que provavelmente eu levaria seria o Ricardo Horta hum, e creio que eu levaria mais pela sua capacidade de finalização e de poder fazer várias posições do ataque. mas aí Ah, ele justificou com já temos muitos jogadores por dentro. Estás a sim, ver? E também é preferiu verdade, também é levar outra verdade, coisa. também é verdade, sim. Ah, fora isso, creio que até equilibrou bem a convocatória, se calhar eu não levaria o Nelson Semedo, acho que levar mais um lateral não faz qualquer sentido. Sim, Ah, por se calhar procuraria levar mais um médio, acho que se levasse mais um médio iria fazer bem à seleção. Por exemplo, muita gente embirra com a questão do Samu, eu posso dizer que gostei imenso do Samu no jogo que fez contra o Chile, ah, isto, não havendo Vitinha e João Neves, como é óbvio. sim, sim. Creio que é um médio que dá outras coisas à seleção, sobretudo a capacidade de entrar agressivamente no espaço, a constante mobilidade, o pé esquerdo Para a também, esquerda, sim. não, também é uma coisa importante. Ou seja, creio que não é uma convocatória tão problemática como fazem querer parecer. Ok, há uma outra escolha que se calhar, na minha opinião, podia levar, mas
Sim, acho que não é por aí. Eu vou na tua linha, porque eu não considero o Samu um problema. Eu se calhar preferia o Palhinha por uma questão puramente física, porque acho que a nossa seleção é leve, e isto até parece mal dizer, sim. Eu gosto muito da bola, mas eu gosto também de ter essas soluções diferentes. Então, se calhar eu levaria o Palhinha, embora aqui o argumento que seja que entra é o Palhinha não fez uma temporada completa, chega mal, isto e aquilo, mas eu acho que isto é um torneio. O Rubem Dias também chega mal este torneio, e o Rafael Leão, este e aquilo, mas aqui, durante este mês, tu só tens que render este mês, né? Então, para mim, eu não gosto muito do argumento da temporada regular. Ou seja, tu tens aqueles em quem confias, tens aqueles que já trabalham contigo e tens a tua ideia conforme aquilo que tu queres. É justo tu levares aquilo que tu tens. Por exemplo, uh, ele levar 5 laterais, ele justificou também. Que é, nós jogamos muito com base nos laterais e já temos muitos jogadores em torno de jogar por dentro, tipo o Bernardo, o Bruno, o Félix, o Trincão. E como nós temos alguns problemas com os laterais, eu prefiro levar laterais. E eu não vejo aí um grande problema também, porque todos os laterais direitos que temos, embora Cancelo e Dalot façam a esquerda, são todos muito diferentes. E ele tem essa perspectiva de utilizar vários. E eu acho que há aqui um fator também determinante que foi o Nuno Mendes não estar inteiro e correr o risco de perdermos o Nuno Mendes durante a competição, percebes? Sim, Eu acho que ele olhou para aí também. Que já aconteceu. O Nuno Mendes já já falhou. aconteceu, não aparenta estar a 100%. Yeah. Mas tirando, era só mesmo essa questão de pá, preferência, mas tu tens Sim, total legitimidade para levares aquilo que tu queres. Né? E ainda mais, sendo reserva. Eu acho que Portugal é uma equipa que vai jogar a maior parte do tempo com bola, mas de certeza que existirão períodos onde vai ser jogado atrás. E eu se calhar preferia ter o Palhinha do que o Samu. Mas total confiança no Samu. Não sim, é, não é por aí. percebo por essa questão, mas sim. Sim, até porque, e podemos ir já ao jogo de certa forma, eu não acho, boa, não quero dizer boa, eu não acho eficaz a forma como Portugal pressiona. Não, mas espera E se aí, ca antes disso, é que havia mais uma coisa aqui na convocatória, não te esqueças ok, disto. diz Que é a questão do Gonçalo Guedes. Nós perdemos o Diogo Jota, perdemos um grande ser humano. Mas não perdemos só um grande ser humano, nós perdemos um grande jogador. Ok? sim, E isso é muito importante para a maneira como a seleção iria jogar. Porque se nós olharmos ao perfil dos nossos avançados, o Cristiano Ronaldo nunca foi propriamente um avançado, mas também já vamos falar dele mais à frente. E o Gonçalo Ramos é um avançado mais fixo, que gosta de cair nas alas, sim, tem essa mobilidade também dentro do jogo dele. E o Diogo Jota era meio que o nosso mix entre isso tudo. E era um jogador que podia jogar contra blocos baixos, que é bom a apoiar, era um bom jogador até se tivéssemos que estar com linhas mais baixas, ele é um dos grandes jogadores em termos de contra-ataque, fazia muitas vezes isso no Liverpool. E eu acho que era a garantia de gols a seguir ao Ronaldo. Até, sim, até mesmo a questão de cabecear bem, etc, etc, de infiltrar bem nos passos. E é nisso que ele tenta resgatar um pouco com o Guedes, que em termos de seleção e mesmo em termos de jogo, ele nunca foi um grande extremo, sempre foi mais visto como um avançado e as melhores exibições do Gonçalo Guedes, que eu me lembro, até eram pela seleção como avançado, como dupla de avançado, principalmente, onde ele pudesse ali infiltrar aqui e ali, percebes? Portanto, é por aí, não é que eu gosto deste ou o Gonçalo Guedes compete com o Ricardo Horta. Eu acho até que o Ricardo Horta competia com o Nelson Semedo, estás a ver? Olhando indiretamente, ele olhou para o Nelson Semedo, olhou para o Ricardo Horta. Pá, eu se calhar prefiro ter mais um lateral. E é isto, porque eu acho uhum. que o Guedes não compete aqui com o Ricardo Horta. Era isso que eu queria dizer. Sim, e acho que isso a questão que tocas do Gonçalo Guedes em termos de posições vai bater um pouco à questão de não termos um avançado. Acho que temos Sim. e acho que não é caso único. Acho que cada vez mais o Rafael Leão, que fez a formação, praticamente Ah, toda é. como avançado, e aliás, eu tenho um episódio caricato com o Rafael Leão. Eu estava a ver o primeiro jogo em que o Rafael Leão se estreou no Café, ou seja, um Porto Sporting ou um Sporting Porto, já não me lembro a altura, sei que era com o Jorge Jesus no banco. Hum, e o Rafael Leão ia entrar e eu disse, era miúdo no Sim, café, sim, sim. disse: "Tenham cuidado com este, vamos ter cuidado com este miúdo porque, ele vem para fazer estragos e passado 5 minutos marca golo". E lá está, acho que cada vez mais o Rafael Leão é um jogador para fazer golo, ou seja, para estar mais próximo da área adversária Na área, do que sim. propriamente para criar.
eu quero que seja. Creio que tem vindo a perder essa veia de criar do nada. E Sim. acho que sobretudo nos jogos da seleção isso nota-se muito porque ele fica muito preso à linha e Uhum. fica muito distante da baliza. Ao ficar muito distante da baliza, são muitos as pernas que ele tem de tirar do caminho e que ele não consegue tirar do caminho. Ah, e acho que temos pelo menos o Rafael Leão e o Guedes podem utilizar essa opção que tu dizes de ou dos 2 avançados, que é totalmente válida, ou então, como backup do Sim, Diogo sim, sim. Jota. Sim. Mas ias falar do jogo aliás, não íamos falar bem do jogo, íamos falar do que é que seriam as debilidades do jogo de Portugal, né? Ias começar pela a pressão de Portugal, que é terrível, né? Sim, não me agrada. Primeiro porque lá está, e aqui os temas acabam por andar todos Pois sincronizados. sim, Também íamos falar do Ronaldo, podemos começar já por aí. ok. Creio que não tem capacidade atlética neste momento para exercer a pressão que o Roberto Martínez quer que ele, eh, exerça. Acho Sim, que não consegue. Não consegue andar ali sozinho a pressionar 2 3 elementos, ah, sozinho, não consegue. E agora nós falámos do Lessa no início do programa e eu posso fazer uma ponte para o Lessa pressiona incrível, pá, incrível. o Lessa pressiona com o David Nzanza, que é o avançado angolano do Lessa, a fazer, essas piscinas grandes entre os 2 centrais e o guarda-redes. Ou seja, ele pressiona em ele, fecha a linha de passe do guarda-redes para ir pressionar, ou seja, já vai a correr atrás do defesa que está de costas para ele e Sim, consegue sim. fazê-lo porque tem uma disponibilidade física completamente absurda para o fazer. O Ronaldo não consegue fazer isto e eu não estou a dizer que o Nzanza é melhor do que o Ronaldo, é uma questão de atlética Claramente é, né? e de disponibilidade para o fazer. Ahm, Sim, sim. eu ouvi essa piada. Ah, Estou a brincar, estou a brincar, mano. ahm, mas lá está, acho que essa forma de pressionar não o beneficia. Aliás, acho que não o beneficia a ele, nem, nem sequer nem sequer beneficia muitos dos seus outros pares, porque acho que não temos uma seleção assim tão atlética o suficiente para andar a fazer pressões altas a campo inteiro. Creio Sim, que seria mais inteligente procurar um bloco médio alto, ali mais à base da zona, da contenção, de ir fechando o espaço através de coberturas defensivas e com os gatilhos de pressão certo, 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 certo. saltar em cima, do que propriamente querer pressionar tão alto Desde logo, com sim. jogadores que não o conseguem fazer. Sim, e não é só a questão física do Ronaldo, porque não sei se chegaste a ver o jogo com o México, mas há ali um momento de indefinição entre quem o Conceição salta, se era o central, se era o lateral, que era o Bruno Fernandes dentro de campo a dizer para o Conceição subir, o Conceição olhava para o banco e estava o Roberto Martínez a pedir para trás. Quer dizer, nós não víamos o Roberto Martínez, mas começávamos a ver o Conceição a descer. Ou seja, até nesses pequenos ajustes é muito importante saber o que é que vais saltar, quem é que vais saltar. E o México era aquela coisa básica, do toca no central, vai para a frente, a bola vai para a frente. E nós não roubámos uma bola lá em cima. Ou quer dizer, roubámos uma por um erro, mas até não é só questão individual, também há ali ajustes. Até porque também eu não acho que nós sejamos fortes em bloco médio. Ou seja, nós deveríamos jogar em bloco médio mais tempo, até porque as seleções em geral não são tão fortes a pressionar. Se olharmos bem o campo de geral, não são assim tão fortes a Sim, pressionar em geral, é, porque existe uma coisa básica que é podes ter um avançado que até corra muito, mas tens um central mais lento e não tem tantas compreensões de como jogar em linha alta. Isso já condiciona bastante, estás a ver? Então, ao mesmo tempo que as saídas também não são tão elaboradas. Também tens esse equilibra também um pouco por aí, né? Não tens tanto detalhe, porque às vezes tens um central super técnico e tens outro, meu Deus, depois o teu central direito é muito bom e o teu lateral já tem mais dificuldade, já não dá para sair por ali. Então é aqui um bocado aquele jogo disto, mas em bloco médio Portugal também não é forte. Muitas vezes é passivo demais, um sim, bocado por aí. eu não queria optar por um bloco baixo, por uma questão, que é a questão do favoritismo que nos dão. Claro, Porque não sabemos, quer dizer, sabemos e não sabemos, por exemplo, se olharmos para o caso da Colômbia, a Colômbia é claramente uma seleção que assume jogo e
não tem problemas em vir para cima. Ahm, no caso do Congo e do Uzbequistão já há mais já há uma pequena dificuldade em fazê-lo, creio eu. Sim, sim. E lá está, se nós vamos baixar logo o bloco e ao mesmo tempo, claro que isto não é preciso ver isto que vai acontecer, mas acho que torna-se se calhar mais difícil recuperar a bola e depois, apesar de termos bons jogadores que no momento pós-perda têm a capacidade de reter a bola e de a manter limpa, do que propriamente se tivéssemos umas linhas um pouco mais altas e que com os gatilhos de pressão certos, e lá está, com aquilo que tu acabas de dizer, da equipa estar organizada e coordenada para saltar no momento certo e, e a recuperação de bola acaba-se por acontecer. Creio que o bloco baixo acaba por não nos favorecer, Até pela sobretudo questão dos centrais, né? Não temos assim tantos também, centrais confiáveis também, nisso. Temos bons também. laterais num para um, bons laterais até, o tipo o Dalot e o Nuno Mendes são fortes a defender cruzamentos para o segundo posto, por exemplo. Não temos esse problema, mas tecnicamente, até o próprio Rubem Dias, que eu vejo que é o melhorzinho, e o Renato Veiga, não são a elite Exato. da elite, né? Exato, ou se calhar em situações de stress o que acabaria por acontecer era uma bola direta para o espaço. É. E se calhar aí Temos iríamos outro estar problema. a perder tempo e a perder a posse. O bloco baixo traria outro problema, é saídas. Como é que vai sair? Exato, é isso, Ataques? era o que eu estava a dizer, até temos médios que são capazes de, no momento pós-perda ali conseguir reter a bola, só que tudo vai depender de como a outra equipa reage à perda. Se a equipa reage à perda de forma agressiva, torna-se num conflito bastante difícil de resolver se as coisas não estiverem bem ordenadas para sair da maneira certa, porque a Sim, equipa está toda atrás. Por muito que eu tenha capacidade de reter a bola e de ficar com ela num momento após a recuperação, uma coisa é certa, o adversário também está muito próximo, continua muito próximo da minha baliza se eu perder a bola naqueles instantes a seguir. Portanto, às acho vezes que tens que não. esticar mais, exato. Exato, é isso. E lá está, e já vamos bater no outro problema, que é, se calhar Está não tudo ligado, temos, está acho tudo que não ligado. temos a capacidade de ter alguém para bater para ir buscar a bola lá à frente. Temos o Exatamente. Francisco Conceição que é um extremo rápido Não temos e Pedro Neto e Leão, mas eles são exato, uma uma segunda mas prateleira, né? lá E está, geralmente joga não só um também. exato, não lá está, acho que é acho que essa é a chave para ter uma boa seleção, independentemente se é Portugal ou quem quer que seja, que é saber casar primeiramente, ofensivamente, os perfis que existem dentro da convocatória e depois dar-lhes defensivamente a melhor base possível conforme as suas características, porque e é isso que tu estavas a dizer, porque há uns que fazem assim, há outros que fazem assado e lá está, tem de haver ali uma espécie de equilíbrio, muitas vezes é difícil de encontrar, para que seja possível formar uma boa equipe. Sim, mas nós temos uma coisa boa, que vai contra tudo aquilo que dissemos e que nós defendemos bem, que é a posse. Nós temos uma boa posse defensiva. Isso aí é inegável. A nossa Sim, posse defensiva, na verdade, é a nossa melhor defesa atualmente. E isso casa bem com os jogadores que temos e até é das coisas positivas que nós podemos fazer, por exemplo, a comparação com o Fernando Santos ou o Roberto Martínez. É que o Roberto Martínez claramente encara os jogos com nós somos Portugal e somos mais fortes. Não é nós temos bons jogadores e talvez dê. Ele encara isso dessa forma. Mas também o posse defensivo às vezes eu sinto que é mais uma consequência de alguma falta de criatividade. Percebes? Mas nós temos que ter posse defensiva, isso aí é inegável. Isso aí é inegável, porque nós não somos sim, bons sem bola. E eu acho que para ganhar o Mundial é com posse defensiva. Obviamente que vamos passar períodos de 10, 20, 30 minutos onde não vamos ter bola, em jogos maiores, quase certeza, mas o que é essencial são os restantes minutos. E a posse defensiva para nós vai ser fundamental. Para sim, ganhar o Mundial, aliás, no jogo contra o Chile isso ficou bastante evidente, apesar do Chile não pressionar bem, não ter uma boa pressão frente a Portugal, acabamos por ter boas saídas, sim. acabamos por conseguir manter a posse durante longos períodos. O problema voltava a esbarrar naquilo que acabaste de dizer, que é na criatividade e na forma como chegamos
como encarámos quando estamos dentro do último terço. Sim. Chegar lá até conseguimos chegar. Depois, a forma como criamos oportunidades de finalização é que acaba por ser um problema, porque normalmente usamos e abusamos do cruzamento. Normalmente não povoamos bem a grande área Na área. adversária. Sim. Ou seja, é muito cruzamento para. O Cristiano Ronaldo é um especialista a cabecear, não haja dúvidas, mas o Cristiano Ronaldo não vai bater nos três centrais. Claro, E é dificilmente se isso. vai conseguir desvencilhar se for só ele dentro da área. Então, mas antes disso também, falar um pouco do Martinez em si, porque eu acho que o Martinez é um treinador sistemático e voltando um pouco às vezes até na convocatória, e eu por acaso tínhamos esquecido de justificar isto, que é, ou seja, não há problema em convocar quem tu queres convocar. O problema são as justificações que tu dás quando convocas. Porque há situações na vida onde tu não podes ficar em cima do muro. E o Roberto Martínez parece ser um treinador que faz muitas médias, ou seja, ele quer ficar bem para toda a gente. E Uhum, há situações no mundo onde isso não vai importar. Tu tens que escolher um lado. Eu escolhi o Samu porque o Samu é isto, isto e isto. Eu escolhi o Nelson Semedo porque é isto, isto e isto. Tu vais justificar com, sim, o Ricardo Horta realmente tem muita possibilidade disto e para ele não desistir e não sei o que. Tu vais ficar com estes, tentar pensar o pano um pouco para arrefecer a cena. Tu vais criar aquela sensação que eu vejo hoje em dia, eu não sei como é que é o teu círculo de amigos, mas hoje em dia a sensação que eu tenho em relação ao Roberto Martínez é talvez dê, talvez não dê, não confio muito no treinador. Eu não conheço uhum. ninguém que diga, não, eu estou completamente com o treinador, Roberto Martínez é. E independentemente da pessoa acompanhar mais ou menos futebol, percebes? No meu círculo isso não acontece e às vezes, se calhar era preferível, e aqui vou dar um exemplo traumático, o Scolari escolher o Ricardo em vez do Vitor Bahia, mas havia se calhar 30% das pessoas que apoiavam o Scolari e 70% não. Mas pelo menos aqueles 30% era muito melhor do que ter esta sensação de é o que eu chamo arroz com massa. E o Sim, discurso do é Roberto Martínez tem essa vertente. é aquela coisa do um bocado portuguesa, apesar do Roberto Martínez ser espanhol, que é Yeah, é por causa portuguesa, yeah. dá, se der deu, se não der não deu, é aquele muito, deixa andar, Yeah. deixa andar, não, parece que lhe custa de certa forma ter, uma mão forte sobre as suas decisões. E as suas justificações, vão acabar são quase sempre a bater no mesmo e muitas vezes acaba até por ser, hum, está-me a faltar a palavra. Acaba Controversas? não queria dizer controverso, incoerentes. Incoerentes. Sim, Ok. uma ou outra vez acaba por isso acontecer, sobretudo na gestão dos miúdos, como o Kenda ou o Moura. Ah, E por porque ele exemplo, depois usa o Horta o tempo inteiro, mas depois não o convoca e as pessoas ficam, então, mas porquê é que fizeste isso? exato, Justifica-te. exato, Justifica-te. exato, e é aquela questão de: estou sempre a ver os miúdos, estou sempre a ver isto, estou sempre a ver aquilo. Convoca, fica no banco os 2 jogos, Yeah, os jogos todos, yeah. Não faz o mínimo. não faz sentido. Mas eu, não, eu percebo, a cena é que eu percebo, e hoje as pessoas também percebem, porque é que ele não leva o Ricardo Horta. Mas não te custa nada explicares porquê. Qual é a tua opção? O que é que tu visualizas? É que se tu fores dizer que é só isto, que o Ricardo Horta é muito bom, nós já sabemos que ele é muito bom. Tu convocaste-o sempre. Justifica o porquê. Eu mudei de opinião. Exato, Não quero mais o Ricardo Horta porque eu acho que temos falta disto. E aí, pá, 70% vai odiar. Quase certeza que sim, mas pelo menos o resto vai compreender. E é isso que tens que focar. exato. E acho Yeah, que não havia problema nenhum em ele fixar a sua posição sobre as escolhas que faz, até porque as escolhas são dele. No claro. fundo, só ele as pode justificar, não. Olhando para o outro campo, eu acho que ele é um treinador sistemático, como eu disse há bocado. Porque o que é que significa sistemático? Significa que ele olha principalmente para as ideias dele e tentar encaixar os jogadores dentro das ideias dele. Não é uma coisa rígida e também não é aquela discussão básica do relacionismo versus jogo de posição. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é que tu tentas montar à volta dos teus jogadores e o que é que tu tentas o que é que tentas montar à volta da tua ideia. E é nisso que eu acho que treinadores de seleção têm que ser muito mais capazes de se adaptar àquilo que têm e de perceber aqueles momentos do que tentares montar uma coisa sistemática e treinável semanalmente, porque não tens esse tempo, né? Mas os jogadores de alto nível eles conseguem compreender rapidamente o que é que tu queres. E essa ideia de tu não teres aquela sensibilidade para entender que isto não dá e que muitas vezes estás a jogar com um ataque composto por Félix, Ronaldo e Bernardo Silva e isso não dá.
isso não dá. Tu estás a olhar para o estatuto, estás a olhar para a qualidade técnica, mas estás a olhar para o teu sistema, e isso não dá, porque os jogadores não casam, e isso é um problema para as seleções, porque nós não temos mercado de transferências. Nós não podemos Sim. simplesmente chegar ali e contratar um jogador, né? Não dá. Quer dizer, hoje em dia há mais abertura para isso, mas não é assim também. Não é, não Sim, é era aquilo que eu dizia há pouco, que é para ter as seleções para terem sucesso, lá está, tem de casar da melhor forma possível os exatamente. perfis que têm à sua ideia. É por isso que às vezes há quem não goste muito da fase de seleções, porque nem sempre é palpável a forma de jogar da equipa. Ou seja, não é uma coisa tão vincada, não é tão do treinador. Porque é mais dos jogadores, é mais da liberdade criativa dos jogadores e de com ou seja, o máximo de indicações possíveis num menor curto tempo possível, sem baralhar o quem quer que seja, porque como o tempo é tão pouco, se quanto mais maior a informação for, a maior a probabilidade da equipa ficar baralhada, porque nem sempre há tempo para Não há esclarecer as entrosamento, coisas. Sim, sinergias e etc. Essas coisas exato. demoram tempo. E tu tens o jogo de seleções sempre foi muito mais à base de mano a mano. Tu, pá, às vezes há seleções que o melhor jogador deles é um lateral esquerdo. Então foca o jogo para o teu lateral esquerdo. Tipo, a Escócia joga muito pelo Robertson, o Canadá com o Alphonso Davies, né? Agora não, né? Mas já houve tempo. O Alphonso Davies até jogava mais à frente, a Áustria com o Alaba. Estás a ver? Uhum. Então é muito mais à base daquilo que tu tens disponível e como consegues construir à volta daquilo do que sistemático. E depois o problema sistemático, já falaste há bocado também bem, que é nós temos melhores médios do que o resto. Ou seja, que o resto da nossa seleção. Ou seja, ao tentar construir uma equipa que domine os espaços todos, que seja muito abrangente, que faça algo mais próximo do jogo estático, do jogo de posição, que não é bem um jogo de posição, mas está mais próximo disso. A cena é que tu não consegues depois desenvolver os perfis que tu tens. E se calhar eu preferia uma equipa mais curta. Pode ser um jogo de posição, isso não é questão. Uma equipa mais curta que obriga a fazer menos desmarcações curtas. Porque o nosso problema neste momento é que nós até podemos jogar com os dois extremos, jogamos com o Rafael Leão, jogamos com o Conceição, mas e o resto? Quem é que invade a área? Porque o Bruno não invade a área tantas vezes, o Bernardo não invade a área tantas vezes, o João Neves até é um dos que tem mais capacidade de invadir a área fisicamente. O Vitinha gosta muito da base da jogada, ou seja, tu aproximares mais a equipa, essas desmarcações vão ser muito mais curtas e mais fáceis de fazer. E não obrigas tanto aquela dependência de teres um perfil só que faça essa invasão à área. Que atualmente, Sim, se calhar, os nossos melhores invasores da área são o quê? O Mateus Nunes, o Dalot, são os nossos laterais. e ia tocar no nome que foi o nome que me surpreendeu nesse sentido contra o Chile, que foi o Samu. O Samu E o Samu, surpreendeu-me exato. nesse sentido Mas pela capacidade de aí tens outro problema. sim, deixas de ter Transição defensiva, que exato. também é um grande problema da nossa seleção. Sim, Em é. número e também qualidade, porque os nossos grandes recuperadores neste momento são o João Neves e talvez o Samu. Exato. Recuperadores mesmo, E tipo os porque nossos a centrais. seleção está muito é a questão da distância, está distante. Tens os jogadores distantes uns dos outros. Ou seja, ao teres os jogadores distantes uns dos outros e não os teres curtos, mais difícil, será essa questão de explorar o espaço, porque ao invés de terem de fazer desmarcações, curtas, vão ter de as fazer longas, Longas, né? e em caso de perda de bola, torna-se muito mais difícil reajustar a posição, ah, quer em termos da cobertura defensiva para a pressão pós-perda, quer mesmo em termos de recuperar a posição, só mesmo para voltar à sua posição e estabelecer a organização defensiva. Sim. E há todo um conjunto aqui que eu acho que iria beneficiar mais se fôssemos mais próximos. E pá, independentemente do teu estilo, mais toque, menos toque, eu acho que nós temos que jogar com toque porque não defendemos tão bem assim. E mesmo os nossos jogadores, a verdade é essa, também temos que olhar. Pá, o Vitinha não é um especialista defensivo, o Bruno Fernandes também não. O João Neves é capaz de ser a nossa única arma assim. Acho que ele é dos melhores recuperadores do mundo, mas todo o resto, até a questão do Cristiano Ronaldo, que falaste há bocado, então vamos tentar minimizar os nossos erros. Porque é isso que é Exato. o futebol de seleções, é maximizar aquilo que temos e disfarçar ao máximo, que é para ninguém perceber aquilo que nós somos fracos. E essa aproximação, essas aproximações, pá, para mim, seriam top. Seriam mesmo. Era assim que Portugal tinha que jogar, independentemente de ser mais livre, mais posicional, não interessa. É proximidade.
Nós temos que manter proximidade. E acho que ele tenta dominar os espaços todos no ataque e isso até promove uma posse muito estéril e que é bom quando estás a ganhar, mas que não é bom quando tens que marcar gol, né? Então, Exato. e falta muitos contramovimentos e vamos chegar aqui, não sei se queres falar mais sobre Martínez, mas vamos chegar ao tema Cristiano Ronaldo, que tem que ser falado também. Sim, podemos falar para isso, porque já acho que acabamos por tocar em praticamente no modelo todo da seleção, Já, porque estamos aqui há foi como 45 minutos. dissemos, foi como dissemos, uma coisa leva à outra, não há forma de fugir a isso. Então siga. E falando de Cristiano Ronaldo diretamente. Olha, sabes que eu já tive várias opiniões em relação a isto. Eu já fui mais radical e dizia, pá, o Cristiano Ronaldo só prejudica a nossa seleção. Já tive o pensamento de, não, realmente o Cristiano Ronaldo é o nosso jogador, o único jogador que faz golos. E neste momento acho que me encontro no meio, porque é assim, eu também compreendo uma coisa do Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo nunca foi um avançado, um novo único. E ele, nesta fase da carreira, ele tem jogado muito como novo único e que não é bom para a característica dele. Porque se nós jogássemos com um 9 que se calhar faz mais infiltrações aqui e ali, ou um 9 que gosta de jogar mais em apoio, e que o Cristiano é excelente, ok? O Cristiano Ronaldo é um dos jogadores tecnicamente mais brutais a jogar um toque. Para mim é um dos melhores a jogar um toque naquela cena de sair tal. Ele tem lá um passo para o Leão, em que ele sai e dá de calcanhar, pá, incrível. Não é uma coisa ciente a todos. Ou um toque, não é a todos. E ele raramente falha passos nessas cenas, só quando ele está pronto naquela fase de individualista que às vezes dá um toquezinho a mais, pronto. Mas se ele tiver com aquela mentalidade do dá aqui que eu vou ligar ali, ele é dos melhores jogadores para conectar. A cena é que a maneira como nós jogamos para o nosso avançado hoje em dia exige, e aquilo que os nossos médios se calhar precisam mais, é que o nosso avançado brigue mais com os centrais. Visto que nós não temos tantos médios ou tanta gente projetada na última linha, às vezes temos, outras vezes não temos, mas que não brigam diretamente lá, não fixam, estás a ver? Os nossos avançados necessitam de fazer mais um trabalho sujo. E o Cristiano Ronaldo nunca foi de segurar centrais. Apesar de ele ter 1,87 m e de ser fisicamente robusto, ele nunca foi de segurar centrais. Nunca foi de ir ao choque. Na verdade, os melhores anos do Cristiano Ronaldo a jogar como avançado é tendo alguém ao lado onde ele pudesse aparecer naquelas trincheiras ali pequeninas Exato. e ele a finalizar. Acho que é mais um caso, semelhante ao Guedes e ao Leão. Não estou a falar em termos de qualidade, obviamente, estou a falar em termos da zona onde apareciam. Aquela zona de aparecer entre lateral e central, ou seja, vindo de fora para dentro, e aparecer ali no half space esquerdo, ou seja, à meia esquerda, como quiserem. Sim. Ele morava ali até. Um Exato, condomínio é ali. isso, e creio que continua a ser. A adaptação dele à posição de 9, creio que acaba por ser por necessidade da idade e provavelmente por uma questão, se calhar, está mais próximo de fazer golo, mas Gol, sim. creio que Equilíbrio do continua. sistema. Sim, mas creio que continua a não beneficiá-lo. Ok, não tem necessariamente de partir da esquerda, mas creio que se calhar pode na mesma voltar a ocupar aquele espaçozinho ali, que era o espaço onde ele de facto conseguia muitas vezes vir de fora para dentro e finalizar, ou então aparecer, que também era muito característico, infiltrar-se verticalmente nesse espaço e finalizar de pé esquerdo. Agora, lá está, essa adaptação a novo não o favorece. Não o favorece porque ele nunca foi aquilo. Ele E nunca foi, nunca. exato. Exato, e duvido que seja agora que vá ser. A minha Claro. opinião sobre a presença dele é a seguinte: eu creio que ele deve ir, sobretudo pela questão de plantel, Sim, fazer balneário. Agora, aquilo em que eu sou contra Roberto Martínez é a quantidade de minutos que o Ronaldo tem. sim. Mas deixa-me só fazer-te uma questão. Que eu vejo desta forma. Não significa que ele não tenha que ser titular. Ele tem jogos onde pode ser muitas vezes titular. A questão é como é que aquilo se fica em torno dele. O que é que tu achas disso? Em torno, de ser Sim, tudo em torno dele. exato. Ou seja, não precisa, até pode ser titular, mas creio que não precisa de ser titular durante. Ou seja, ao ser titular não precisa de estar o jogo todo, ou mesmo não sendo titular, jogando um tempo suficiente para ele conseguir fazer a diferença, Sim. dentro de um contexto propício. E lá está, essa questão do jogo ser muito para ele vai bater à forma pouco criativa como a seleção aborda o último terço, que é através de cruzamentos.
Exatamente. Tu Mas aí hoje acabaste já não é um problema dele, né? É diz? indiretamente um problema dele, vamos colocar Sim, assim. sim, mas tu colocaste aqui um ponto interessante em cima da mesa, que é o primeiro toque dele. Se o primeiro toque dele é interessante, porque é que vamos continuar a fazê-lo, responder a cruzamentos pelo ar, que não são benéficos para ele? Porque ele vai ter de batalhar contra 2 centrais, Né? certo? E os 3? centrais exato, 2 3 dependendo da seleção em questão. E não é só isso, vai ter de batalhar sozinho. E vai ter de batalhar Exato, sozinho porque não há presença na área, nem há contramovimentos, como já referimos aqui. Se exato. calhar seria mais benéfico, ah, ou fazê-lo conviver com outro avançado, o que também poderia não ser benéfico, apesar de que eu tenho andado a pensar bastante nisso, que é a questão de Bruno Fernandes como, não como extremo esquerdo, mas como médio a Como partir da falso esquerda. extremo. Sim, sim. Exatamente. A minha seleção ideal é isso, é o Bernardo Tenho andado falso, Bruno Tenho andado falso e os a laterais, pensar sim, muito nessa questão. E fazê-lo, se calhar, ou conviver com outro avançado, ou se calhar com um médio que tivesse outra presença na área, podia ser o João Neves, ou se calhar numa posição que se calhar até não seria muito justo, até porque se calhar iríamos estar a sacrificar um jogador e iríamos estar a fazer algo muito contextual, que era usar as características do SAMU, um médio de infiltração, um pouco como o Mourinho fez com Leandro Barreiro. Apesar de perceber? que eu não sou o maior fã desta ideia, estou só a tentar Sim, estás só a encontrar tirar para cima, sim. uma Eu até solução penso numa para dupla com o Leão, estás a ver, coisas assim. sim, também Ah, poderia ser, mais mas ao mesmo bonito. tempo perdes 2 jogadores defensivamente, mas lá está, Exato, tudo depois ia depender da forma como irias querer defender. Ah, exato. lá está, para mim a solução ideal acabaria mesmo por ser o Gonçalo Ramos, numa questão de a equipa tem falta de jogadores que consigam invadir a profundidade. O Uhum, Gonçalo é forte no ataque ao espaço. Provavelmente iria conseguir criar espaço nas movimentações de dentro para fora para os outros aparecerem. sim, Que é uma coisa que não acontece, lá está. Há muita falta de mecanismos, sobretudo no corredor central, que é quem vem, quem vai, eh, sim, a que tempo muitos mesmo. é que isto acontece, e lá está, muitos ataques da seleção acabam-se por se perder porque, e como tu referiste, o Ronaldo vem, mas ninguém segura os centrais, ninguém aproveita o espaço que eles até podem gerar ao vir acompanhar o Ronaldo. Portanto, lá está, volta a ser um problema do sistema e não somente do Cristiano, apesar de que a gestão que é feita em torno do Cristiano e de lhe querer dar tantos minutos, eu não sou a favor dessa posição, embora lá está, cada um tem a sua, esta é a minha no sentido em que creio que isso acabaria por ser mais benéfico para a equipa. Eu acho que aqui o meu problema com o Cristiano Ronaldo é muito mais a ver com esse entorno psicológico até. Ele próprio cria para ele, e isso aí já é um lado de culpa dele, de querer bater todos os livros, de querer fazer isto, disto e daquilo. E essa ansiedade que se cria nele, que alastra para o resto da equipa, é a sensação que eu tenho. E como isso prejudica só nesse sentido. Porque de campo, eu acho que ele está a ser mal utilizado até. Não tem a ver só com o nível dele. Obviamente que o nível deles já não é. Muitas vezes é preferível ter o Gonçalo Ramos, claramente. Mas não é só isso. Eu acho que ele está a ser prejudicado em vários campos também. Ah, mas o que me incomoda é justamente esse lado de psicológico da coisa. Tem que ser para o Ronaldo. Tem que ser para o Sim, Ronaldo. sim. É mais aí. Mas falando de outro exemplo aqui que também já sugeriram, antes de irmos terminarmos este assunto, que é o Félix falso 9. Mas aí eu acho que aqui já íamos bater no outro problema, que é irmos ter mais um jogador de receber no pé. E quem é que invade? Exato. Não tá é por isso que para mim o Gonçalo Ramos faz todo o sentido, porque não tens Faz. ninguém para invadir, não tens ninguém para infiltrar, não tens ninguém para mexer com a linha defensiva adversária. Tens muitos para vir Muitos tocar, controladores de e jogo, é e verdade. é por isso que eu também não gosto de ver o Bernardo Silva tão centrado na seleção, porque ele pede em demasia no pé. Aconteceu contra o Chile de que ele vir praticamente tirar a bola ao central. E acho que não há Sim, tanta essa necessidade. Ok, pode vir baixar e receber, mas acho que não há
necessidade de se aproximar tanto, até porque ele ao aproximar-se tanto, como as distâncias para os outros já são grandes, ele ao baixar ainda se distancia mais dos restantes, ou seja, ainda sim, complica mais a ligação com os outros. sim, O melhor a fazer é pensar na simbiose de todos os perfis. E enquanto isso não for feito, podemos discutir o que quer que seja, exatamente. que a coisa não vai sair do sítio. E o que eu acho que não vai sair, porque Roberto Martínez lá está. Voltamos ao início, sistemático, Exato. cacete. E acho que isso tem um problema grave para o torneio de seleções. Voltando aqui agora para o Mundial, em geral, umas perguntas rápidas, tipo, qual é que tu achas que vai ser assim a tendência tática as tendências táticas do Mundial? Até porque assim, os Mundiais, ao contrário do tempo antigo, já não marcam tendências, né? É o contrário. Então, Sim. não sei se tens alguma coisa que achas que penses assim que vai acontecer. É, sim e não, não e sim. Ou Sim e seja, não, né? eh, creio que será um reflexo daquilo que vemos semanalmente nos clubes, sobretudo no que às saídas apoiadas diz respeito. Creio que isso ainda está muito presente e creio que muitos serão aqueles que tentarão fazê-lo e que irão errar. Ah, Sim, sobretudo porque a pressão, quer seja ela individualizada, quer ela se aproxime dessa pressão individualizada, tem vindo a ganhar força. Aliás, o gol do México é resultado disso. O México, como tu referiste bem no vídeo que colocaste nas tuas redes, defendia em 4-1-3-2 e aquele triângulozinho invertido que tinha ali entre o médio mais avançado e os dois avançados acabava por, ao ser acabava por ser de facto individualizado e criar muitas complicações à África do Sul até dar golo. E creio que esse vai ser o panorama mais sim. Que mais já é antigo frequente, também, né? sim, mas creio que se vai alongar porque lá está, acho que cada vez há mais, que quer-se tanto sair a jogar que por vezes não se mesmo não tendo benefícios em sair a jogar, acaba-se por sair Sim. e não ter, qualquer, benefício que vai gerar erros. É muitas pressões individuais, mesmo que sejam zonais do ponto de vista geral, o encaixe acaba por Sim, haver ali sim, sim, mano a sim, mano, não sim. é? É muito por aí. Olha, eu acho que diz Outra isto? questão, a questão das bolas paradas. É Acho isso, que era é aí que eu ia inevitável. dizer. Pronto, É, né? É assim, força, as bolas eu paradas. dou-te a vez a ti. Não, eu só vou dizer que as bolas paradas sempre foram uma coisa comum. A cena é o detalhe que hoje tem a bola parada. Inclusive para Portugal. Porque Portugal tem, obviamente, o treinador de bolas paradas do Aston Villa, toda a gente sabe, mas não sei se toda a gente sabe que o Aston Villa é capaz de ser a equipa com mais armas na bola parada em termos de diferenciação. O Arsenal é Sim, muito famoso, mas o Arsenal tem poucos jeitos diferentes daquilo. O Aston Villa tem muito engenho de coisas curtinhas e coisas do tipo. E eu acho que Portugal. basta, Diz desculpa isso? interromper-te, o primeiro gol que eles fazem ao Friburgo na 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 final, final exato. da Liga Europa. É É assim, é, um é uma espetáculo coisa básica, de pontapé de canto. mas é uma Eu coisa fiquei básica, mas maravilhado. muitos bloqueios, muitas coisinhas ali Sim, de. sim, E eu vou-te dizer, eu acho que Portugal andou a esconder muito tempo as suas bolas paradas, porque nós não vimos nada mais até agora. Vimos ali uma coisa ou outra, mas acho que Portugal está a esconder as suas melhores jogadas para esta fase. E eu acho que aí é aí que tem de crescer Cristiano Ronaldo, Rubem Dias, até o Renato Veiga e João Neves. Atenção, João Neves. sim. João Neves a marcar na final do Mundial de cabeça, estamos aí. Compro essa ideia. Portanto, tudo isso eu acho que ele está a guardar para agora. Eu acho que a maior parte daquelas jogadas diferenciadas está tudo para agora. Portanto, eu acho que é aí que também Portugal, até porque não somos tão bons a desmontar linhas baixas, portanto, bola parada, é aquela coisa. Sim, pode fazer sentido, até porque o nosso volume de cantos costuma ser considerável, Pois. bem como de faltas no meio-campo ofensivo. É, Então se bem que também temos muitos memes, né? Com aquelas coisas curtas, o Nuno Mendes, exato. ainda agora tivemos com o Cancelo e mais não sei quem, portanto, cuidado. Sim. Yeah. E pá, tendências é um bocado por aí. Eu pergunto agora noutro sentido, que é quais são as seleções que tu esperas que vão sempre surpresas, atenção, mas é aquela que tu achas, que é aquela que tu consideras mais forte, assim, que vai dizer, não, A esta é dar um claramente a surpresa mundial.
A seleção, para mim, a seleção mais forte é a seleção francesa. Não, É, estou a falar das surpresas, as das surpresas. surpresas, estou interessado na Costa de Marfim. Ah, sério? Por acaso não conheço muito. Exatamente. Creio que tem uma geração muito interessante, de jovens que agora estão a aparecer. Tens o Bazumana Traoré do Hoffenheim, o Yan Ok. Diomandé do Leipzig. Ou seja, há ali um conjunto O próprio de. Diomandé, né? O O próprio nosso, entre aspas. Diomandé, ou seja, a seleção, acho que é uma seleção muito completa. E sobretudo do meio campo à frente, tem ali uma variabilidade enorme de jogadores com qualidade. E acho que pode ser uma seleção interessante para ver. Outra outra seleção, pela qual eu estou a torcer um pouco é a seleção da Bósnia. Olha, Ah, praticamente não é nada do outro mundo, como se viu ontem, sim. mas existem nomes muito Mas é ser efetivo, interessantes. mano. É ser Sim, efetivo. sim, sim. Eu falei já no Ivan Basic, mas podemos falar no Alay Begovic, que vai para o Bayer Leverkusen assim que terminar a época, assim que terminar o Mundial, Não, digamos. sim. Temos também o Bayer Rakitic, que aliás é meio bósnio, meio americano, chegou a somar uma internacionalização pelos Estados Unidos da América, mas que agora Uhum. representa a Bósnia. Ou seja, tens também o Tarik Moharemovic que joga no Sassuolo, que é um central canhoto ótimo, que eu admiro imenso, quer em termos de saída, quer em termos de defesa. Tens o Katic, que é um central campeão agora pelo Schalke, que vem de fazer uma época muito interessante. Ou seja, há ali um conjunto de nomes, e mesmo os nomes que vêm do banco também são muito interessantes, ahm, para fazer uma coisa engraçada, que é possível. E o Malta do grupo FM, deles, atenta aos nomes. o grupo deles não é difícil, E passam creio os que é terceiros. possível. Exato, e passam os terceiros, portanto, creio que é possível fazer uma gracinha. Yeah. Olha, eu vou com outra seleção africana, que eu acho que se calhar, epá, eu por acaso não estava à espera que tivesse tanta expectativa na Costa do Marfim. Pá, são tantas, são 50 seleções praticamente, são 48, pá, é impossível Sim, ver todas. É um certamente bocado me esqueci de alguma coisa, portanto. mas tipo, aquela que mais africana que me parece mais forte neste momento é Senegal até. É assim a mais completa. Percebes? Eu vejo muitos pilares em vários setores capazes de se calhar fazer aqui uma surpresa, mas depois também tem um bocado a ver com o chaveamento da coisa, né? Quem vai enfrentar quem? Se eles apanharem França logo, GG, né? Em princípio. Exato. Portanto, yeah. Mas Equador, que falámos há bocado. Marrocos também tem, já não é É, Marrocos, pois surpresa, é isso. mas Mas há uma surpresa no sentido em que é muito diferente do que vimos em 2022. sim. 2022 era muito à base do lado defensivo e etc. Aqui já surge, até porque existem muitos jogadores de posse também, muitos jogadores capazes de qualidade técnica acima de tudo, não é? Então, essa tem lá um português, que é o João Sacramento, um grande abraço para ele. Estou a torcer muito por Marrocos também nesse sentido, embora Marrocos esteja agora numa polémica enorme, né? Mas pronto, estou a torcer pelo trabalho em si. Ah, mas eu não acho que seja para agora. Eu acho que Marrocos vai ser um perigo até ameaça de título em 2030. Está aqui cravado. Ok. Ameaça de título, hein? Ameaça de 2030. título. Ameaça de título. Não é neste, é no próximo. É no próximo. Ok. Yeah. Mas sim, Mas essas são estava as minhas aqui seleções. agora a dar Diz isso? scroll nas equipas e creio que é muito por aí. Yeah. Equador, Marrocos, Estou, Senegal, estou interessado em Cabo Verde. Cabo Eu Verde. tenho muito interesse no jogador cabo-verdiano, pela sua fisionomia. Acredito que, Bom ponto. sim, sim, gosto bastante Leves, rápidos. exato, da parte física do jogador cabo-verdiano e aí com alguma técnica. E há nomes interessantes em Cabo Verde. Aquele que eu gosto mais é o Kevin Pina, que passou, Sim. salvo erro, meia época no Chaves e foi para o Krasnodar, e que é um médio para estar noutro patamar e qual eu admiro muito porque tanto com bola como sem bola dá coisas muito interessantes ao jogo. Estamos a torcer por Cabo Verde, até porque eu tenho raízes cabo-verdianas também, não só Pronto. guineenses, mas cabo-verdianas. Então, acho que é a minha segunda seleção, diria. Mas também, voltando aqui a outro assunto, que já agora falando da minha verdadeira segunda seleção, que é a primeira, na verdade, primeira a parte de Portugal, que é a Guiné-Bissau, mas a cena de serem muitas seleções, pá, eu não sou fã.
Não sou fã. E não tem a ver com o nível do jogo, nem nada do tipo. Também tem, mas é que eu sempre vi o Mundial como uma coisa muito exclusiva, onde tu realmente tinhas que ser o melhor. E eu acho que tu te escondes um pouco nessa ideia de, ok, nós estamos a dar oportunidade a seleções menores, pá, quem me dera que Guiné-Bissau disputasse um Mundial, seria incrível. Mas é uma falsa ideia, porque depois os melhores estão distribuídos. Ou seja, os grupos são basicamente um tanque e colocas lá, distribuís os tubarões. Nós não temos grupos da morte, né? Acho que não há nenhum Sim, grupo da morte assim, por cima, no caso, um grupo da morte nivelado por cima. Portanto, é um bocado essa sensação da Champions que também acontece. sim, era aquilo que te Yeah, dizia em off antes de começarmos. Eu aprecio a democratização do Mundial, ou seja, mais equipas, creio que isso é brilhante para seleções como Curaçao, Haiti, a Cabo Bósnia, que Verde estávamos a também. falar, Cabo Verde, por aí adiante. Ah, e creio que podíamos ficar por aí, que não havia necessidade, era de estender a terceiros classificados. Ah, exato, Isso aí, exato. isso aí é que me chateia um pouco porque torna a fase de grupos menos interessante. Porque Exato. há grupos que podes ficar em terceiro e ok, Yeah. passas aqui. Ganhas um Então, jogo, está feito. exato, não, essa parte aí é que me É pouco chateia. desafiante, né? Exato, assim como vai acabar por também tornar pouco desafiante, se calhar, a parte da qualificação, por ao Pois, serem tantas equipas, torna-se mais fácil entrar. sim. Ah, mas sim, Eu acho que vai acontecer, desculpa lá, mas acho que vai acontecer aquilo que aconteceu um bocado no Mundial de Clubes. Surpresas aqui nas fases de grupos e não sei o quê, favoritas a empatarem e não sei o quê, mas quando for a hora do mata-mata, a hora de eliminar, a hora de ver quem realmente está, acabar por acontecer o mesmo, que é o que acontece sempre. É, mas eu acho que e é o isto que vai acontece também na Liga dos Campeões, em atualmente. todo lado, né? mas, Sim, mas eu acho que vai tornar mais ainda. Ou seja, porque tu estás a dividir tanto que se calhar até há algumas surpresas nos 16 avos, mas depois chegas aos oitavos e a chave dos confrontos não tens tipo França-Argentina. Estás a ver? A França-Argentina é só mais à frente, porque está tudo tão espalhado que exato. eu acho que é isso que vai acontecer. Depois a nível de Ou jogo para seja, terminar. é mesmo para teres mais jogos só, e já tens de continuar, É. desculpa interromper, é mesmo para ter mais jogos e, e ao mesmo tempo ter a FIFA ter mais receitas do que propriamente para proporcionar uma evolução positiva do espetáculo. Sim. E eu acho que a nível de jogo, para terminarmos, acho que a nível de jogo não sei. Acho que vai ser se calhar mais baixo do que esperávamos, porque os jogos são. A emoção do Mundial é muito mais a tensão em torno do jogo do que a qualidade técnica, até porque acontece aquilo que falámos durante o cast, que é tens um lateral direito que joga no Bayern de Munique, mas a seguir tens um central que joga na terceira divisão da Alemanha. Pode ser bom, mas obviamente há um nível diferente no resto. Mas eu acho que clima seco. Não sei, eu não sei, por acaso não sei se os relevados vão ser os melhores, não tenho a certeza disso, mas os relevados dos Estados Unidos muitas vezes deixam a desejar. Eu não sei se isso tudo vai, vai acabar por tornar a experiência pior, na minha visão. Sim, creio que isso, e não só, lá Tudo está, lá de fora, é componente exato, todo política lado de também, né? fora, a componente política, o futebol e a política misturam-se, apesar Claro que sim. das pessoas não, muitas vezes não quererem, porque uma coisa é entretenimento e outra coisa é levá-la mais à vida séria das pessoas, mas as coisas estão misturadas e este Mundial foi uma clara tentativa da FIFA de lavar a imagem dos Estados Unidos da América. O Gianni Infantino tentou fazer isso desde o início. Como foram eh, noutros países também, não é? Não é Sim, que sim, já no estamos a escolher passado lado isso nenhum. aconteceu, houve Qatar, exato, era isso, eu ia Arábia Saudita dizer, no futuro. exato, a Arábia Saudita no futuro houve Até a África do tentativas Sul. de exato, mas lá está, é é o que eu digo, é giro essa democratização do futebol e de querer levar, um espetáculo tão grande como o mundial a outros palcos. Mas ao mesmo tempo creio que nessa democratização devíamos ter, bem cientes quais é que são os pilares da democracia e se há de facto condições democráticas, hum, para que exista um mundial sem este lado negro fora de campo, porque isso acaba por manchar a competição, de uma forma ou de outra. E
essa parte é triste, porque no fim de tudo, estamos a falar de pessoas, e estamos a falar de Pois. pessoas que são Que que sofrem. independentemente se é futebol ou não, que sofrem e que são prejudicadas. Yeah, E por isso a FIFA, ok, democratizar, mas com os princípios e os valores bem patentes daquilo que é necessário para que o mundial aconteça num país que nunca recebeu ou que não tem tradição de futebol, que sim. no caso do México podemos dizer que já é uma tradição diferente do futebol, apesar de ser um clima, um contexto bastante fechado, a Liga Mexicana é bastante peculiar. No Canadá e nos Estados Unidos da América é quase uma novidade. Sim. Então, Se bem que já houve lá um está. lá, né? Nos Estados Unidos, mas Exato, estava enganado, já houve 94, um, sim, sim. no Brasil. Sim, mas lá está, não deixa de ser uma coisa Sim, mas é uma coisa nova, exatamente, e exato. muita novidade para os americanos mesmo. Mas é isso, é justamente isso. É todo o circo por trás que nós vamos comer porque estamos de futebol. Mas é atenção também é isso, a conscientização em torno disso. Sim. Bom, está feito. Vamos agora aqui para não sei o que é que tens aí. Se tens alguma coisa para recomendar, vi que já estamos a ativar outra vez a nossa página grande que é a Diaspora, melhor página de scouting em Portugal. Afirmo com toda a categoria aqui. Li tudo, estava lá disponível. É só ir às redes sociais do Leandro, está aí na descrição. Mas o que é que tens esta semana? Ora, esta semana temos a final do torneio de Toulon, onde Portugal está. Agora Olha, não não sei sabia. dizer de cor, quem é que é o adversário, mas é algo que vou tentar ver num instante. E vai ser quando essa final? Essa final está difícil de Boa, encontrar. já encavaquei Não, assim um não, bocadinho. não, 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 não. Essa final é hoje Ah, contra a então Tunísia, olha, então já não conta como recomendação. Aí temos Costa de Marfim em terceiro lugar. Ganhou por 3-1 à República Democrática do Congo. Esta República Democrática do Congo, atenção, que tinha nomes interessantes, como o caso de Jules Aoka, que é um médio do Royal Antwerp, e havia outro jogador interessante que joga no Amiens, que é o Messi Mubundo. Dois nomes Messi, aqui. Messi Messi, com Y. Com Y. ei, Messi craque. Mubundo. Ok? Existem outros, não, agora não vou estar aqui a, a dizer Não, todos mas aqueles fazes, que são bons, faz a tua mas, network scouting, mas aproveita. sim, temos aqui dois jogadores interessantes. E o Messi Mubundo, o nome fica-lhe bem. Claro que Fica, com todas as diferentes, mas com todas as diferenças que existem entre um ser normal e um extraterrestre, claro. mas sim, este estilo de jogo é um jogador bastante interessante. Mas olha, vamos ver para trás. Arranje Exato, maneira de ir ver vão para bem trás. para trás. Ouve que o torneio de Toulon é sempre muito interessante porque acaba. Eu costumo dizer que nas seleções sub-20 e sub-18 estão os jogadores interessantes que os grandes não querem. São aquelas idades de Aham. transição onde muitos jogadores se perdem e normalmente os melhores já estão ou em sub-19 ou em sub-21. E para trás ficam sempre aqueles, os sub-18, sub-20, sub-23 também são gerações interessantes e nessas seleções costumam existir sempre jogadores interessantes. E sobretudo para equipas de meio de tabela, há por lá sempre um ou outro que é interessante. Não digo isto sobre a nossa seleção portuguesa, que levou nomes bastante interessantes a este torneio, Sim, digo mas as secundárias, sobretudo sobre as outras seleções. não. Verdade, sim, senhor. Já sabem, passem por lá e aproveitem para, para farmar nomes para o vosso F1. Ou se forem scouts mesmo, estão a roubar trabalho ao Leandro também. Pensem nisso. Mas é. O Leandro é o mãos abertas. Olha, a minha também. O Mundial já começou, mas ainda vão a tempo, porque se vocês estiverem a ouvir isto, vai faltar pouco para terminar a primeira fase de grupo, a primeira jornada da fase de grupos, mas é verem uma página que eu descobri que se chama destino2026.com, destino 2026, algarismo mesmo, que fala sobre todo o Mundial e assim, todas as seleções, eu vi todas, li assim por alto todas, algumas mais específicas e tem lá conteúdo, não é massivo, é um conteúdo tático não massivo,
fala um pouco sobre a história, até de o background da cena, background daqueles do país, da seleção em si. Muito simples, pá, um texto de 5 minutos para cada seleção. Pá, é perfeito para quando não souberem bem. Eu tenho-me dado muito jeito para quando não sei alguma coisa mais específica, vou lá ver algumas opiniões e confirmo depois quando estou a ver o jogo se é verdade, se não, se concordo, se não, se mudou, se não. Portanto, destino2026.com. Penso que é da Apuntes Rabona, acho que é assim. Não confirmei, não apontei. Falha minha. Foi organizado por eles, mas essa é a minha sugestão para esta semana. E acho que está feito. Leandro, tens mais alguma coisa a dizer? Viva o Lessa! Vou só vou só confirmar que é do Apuntes Rabona. Apuntes Rabona. Agora deu aqui um clique e lembrei-me de É uma quem página é mexicana, essa não é? página. Exatamente, é sim senhor. Eu Top, cheguei a ver um bocadinho disso. E sim, top, é viva muito. o Lessa, porque o Lessa foi campeão e eu fiquei bastante contente porque, malta, é um dos melhores projetos em Portugal e o futuro assim, quer dizer, o presente já faz jus a isso Exato, exato. e o futuro irá novamente confirmar isso certamente. Exatamente. Então, até daqui a 2 semanas. Espero ver-te bem até lá. E a vocês também. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.